Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos. Voltando à leitura da Bíblia em forma cronológica. Que Deus abençoe as nossas vidas. E hoje, continuando no capítulo 26, fala Isaac abençoa Jacó e a fuga de Jacó. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que nós possamos ser edificados por elas. Gênesis 27, 1 nos diz assim: Tendo Isaac envelhecido, os seus olhos ficaram tão fracos que ele não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaac: Já estou velho no seu dia da minha morte. Que agora as suas armas, o arco e a alvaja, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Esaú saiu do campo para caçar. Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai lhe dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas meu irmão Esaú é homem peludo. Eu tenho pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo. E em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe a sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, e vai, traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-se e o trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe a mão e a perna lisa do pescoço com os pés dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu a seu pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? E agora disse seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora senta-se e coma do que eu cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: Chegue-me mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Então ele disse: Meu filho, traga-me da sua casa, para que eu come e o abençoe. E agora o trouxe, o seu pai comeu. Também trouxe vinho, ele bebeu. Então seu pai Isaac disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele aproximou-se e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: Ah, cheiro do meu filho, é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e a terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam, e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos, e curve-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem,
e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do seu pai, seu irmão do Esaú chegou da caça. Ele também preparou uma comida saborosa e o trouxe a seu pai e lhe disse: Meu pai, levanta-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe-me também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é como razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou o pai: O senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu constituí Senhor sobre você, e todos os seus parentes tornei servo deles. A eles supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu: Sua habitação será longe da terra fértil, distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo, a fuga de Jacó. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da sua bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que o filho de Esaú dissera, que seu filho Esaú dissera, ele mandou chamar Jacó, seu filho mais novo. Ele disse: Esaú está consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não tiver mais irado contra você, esqueceu-lhe que lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as mulheres hititas, com esta perderei a razão de viver. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra, no qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi para Padã Arã, a Labão, filho do arameu, Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para Padã Arã para escolher ali uma mulher. E a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filho de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. O sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Beceba e foi para Harã. Quando, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve o sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus
de Deus subiu e descia por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Daria a você os seus descendentes a terra no qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e por meio de você e da sua descendência estou com você, cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sonho, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E o deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó encontra-se com Raquel. Então Jacó saiu, seguiu viagem, chegou a Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde vocês são? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disse eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto, e não há hora de recolher os rebanhos. Dê de beber as ovelhas e leve-as de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem, e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. O casamento de Jacó. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e a da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dar-lhe a você do que algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas ele lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entrega a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar
em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Deixe-me passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia: o Senhor viu a minha infidelidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, porque o Senhor viu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora afinal meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos, por isso deu o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, que disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Que Deus abençoe a sua palavra lida. E amanhã nós estaremos retornando Gênesis capítulo 30. Que Deus abençoe a sua palavra lida, que ela faça guarida em nosso